Muito boa noite a todos que estiverem por aí acordados nesse final de domingo. Eu já estou em falta aqui com gravações de lives. É que os últimos dias eu gravei áudios, né? E não foram lives. E agora estou retomando aí uma live. Eu gostaria aqui hoje de trabalhar a ideia de padrão. Padrão, no sentido de que as pessoas, elas trabalham, elas vivem segundo padrões. Um instantinho aí que eu preciso do meu relógio. Pronto. Aqui. Padrão. Todo ser humano, ele vive segundo padrões sempre repetidos. Ele vive de acordo com, assim, repetições. E como uma máquina ela é feita para repetir sempre o mesmo movimento para o qual ela foi criada. Por exemplo, um carro é uma máquina. Você dá partida, enfia o pé na embreagem, e engata a primeira marcha, e ele vai sair, engata a segunda, terceira, ele vai continuar andando. Então, o carro é uma máquina padronizada, ela foi criada para poder cumprir um determinado efeito. Ele nunca vai fazer nada diferente do que para o qual ele foi criado. Então, ele vai repetir o tempo todo. O ser humano é mais ou menos parecido, ele também faz a mesma coisa. Ele repete padrão. E o padrão, os padrões, eles são criados pela própria história de cada um. A montagem de cada um, que é a história de cada um, vai montar esse padrão. Vai fazer com que ele seja uma pessoa extremamente previsível. Por exemplo, se você tiver uma pessoa que tem como pano de fundo, quase que principal, a irritabilidade, essa irritabilidade ela vai sempre aparecer quando essa pessoa se sentir atacada, ofendida, magoada. Ele vai responder com irritação, agressividade, alguns chegando às raias de agressão física, outros verbal, outras formas mais sutis de agressão, que é ficar quieto, emburrado, em silêncio, mas aquela característica de responder sempre daquele modo, ela é padronizada. Então, uma pessoa, por exemplo, profundamente neurótica, que tem como padrão de respostas, ela tem como padrão de resposta uma mania de perseguição. Ela se sente sempre desprotegida, se sente insegura diante de pessoas, principalmente pessoas as quais ela não conhece. Esse padrão neurótico de resposta vai fazer com que ela, sempre que tiver diante de pessoas que ela não conhece, dela se recolher em si e ficar em guarda como se fosse para se proteger daquela pessoa que na verdade nem vai lhe fazer mal nenhum. Então cada um vai responder com padrões específicos. E como eu disse no início, as pessoas são muito previsíveis.
E a história de cada um é que monta esse padrão. A história de cada um, como cada um foi criado e como que cada um desenvolveu a sua relação com o mundo que o cercou durante os seus primeiros 8 ou 10 anos. É isso que vai definir como é que essa pessoa vai se relacionar com o mundo a partir daquilo que ela é. É um conjunto de respostas extremamente personalizadas e que vão repetir sempre os mesmos padrões. Está aqui alguém aqui, o Jailson Amâncio dos Santos, está me dizendo para mim chamar as pessoas para participar. Por enquanto, a única participação possível aqui, ô Jailson, você escrever aqui, eu vou lendo e na medida que o tempo der, eu vou interagindo com você. Olha a Lu Mila aí, a Lu, há quanto tempo eu não te vejo, Lu? Querida Lu, quanto tempo? Vamos falar então do adicto. O adicto, ele não é diferente absolutamente em nada com relação a outra pessoa que não é adicta. Todas as pessoas têm presumidamente a mesma base, os mesmos efeitos, e porque moram, evidentemente, no mesmo mundo e são afetados majoritariamente pelos mesmos problemas. E a maneira de cada um se manifestar vai ser a partir também dos seus padrões. Qual que é a diferença do adicto, do dependente de álcool e outras drogas com relação à resposta para o mundo, ou com relação... Qual é a diferença básica de um adicto ou dependente em relação às pessoas que não têm o problema? A diferença é que o adicto, ele morre cheirando cocaína, ele morre vomitando o fígado, ele morre de efeito colateral das provocações que ele faz na sua maneira de viver para o mundo. E a pessoa que não é adicta, evidentemente, não vai ser afetada por essas reações que o adicto é afetado. Evidentemente, um não usuário de álcool, ele dificilmente ele morrerá de problema do fígado, de cirrose hepática. Uma pessoa que não é adicta e que não vive em biqueira, em boteco, expondo sua vida a perigos gerais, ela não vai morrer, evidentemente, a chance de morrer de efeito colateral, ela também é quase nenhuma. Então, o adicto, esses padrões de repetição, ele poderia viver com eles até o fim da sua vida, como muita gente realmente faz. Agora, no caso dele, ele precisa fazer a correção. É a isso que a gente chama de recuperação. O que é recuperação? É cuidar dessa maneira padronizada e que está na história de cada um, para que essa maneira, essas reações padronizadas, elas não façam da vida daquele ser um inferno, mesmo sem drogas e álcool. Então, você tem dois pilares que constroem a dependência de álcool e outras drogas. Você tem o físico, que é um estado de simpatia pela substância. Usou, gostou, continua. Usou, gostou, repete. E esse padrão físico, ele não vai ser desmanchado. Não vai haver um momento em que o fígado, o físico daquele ser, ele vai ficar liberado daquela
tendência de ter foco na substância, não. Evidentemente, o corpo vai continuar igual. O que vai se realizar é que a pessoa, sabendo da sua dependência, sabendo de quanta miséria ele conquista na continuação do uso de substância. Então ela resolve se render e manter os seus dias, um de cada vez, sem o uso de substância. Então a questão física ela não é resolvida. A questão física é detida à conveniência de acordo com a necessidade, com o tamanho do sofrimento de cada um, o fundo de poço de cada um. Então, na medida em que o sofrimento ele está acima da capacidade que ele poderia ter para poder parar de usar, então cabe a pessoa se render diante de alguma coisa que possa ter mais respostas, ou pelo menos respostas, para aquele momento tão difícil que ele está passando na vida. Então a questão física é simplesmente detida através de um processo de compreensão do que está acontecendo com ele e da rendição, que o pessoal aí dos anônimos chamam de primeiro passo. Ele admite que ele é impotente perante aquilo e ele se rende a uma vida sem aquilo. E, evidentemente, quando ele se rende, ele vai entrar num estado de vazio, de sofrimento e talvez até de desejo de retornar à substância por conta de alguns momentos de obsessão intensa que ele possa ter no sentido de querer voltar a usar de novo. Muitos, infelizmente, fazem isso. Então, um pilar que vai construir o dependente é o físico. Ele sempre vai ser dependente, ele sempre vai estar pró-substância, só que ele vai deter o processo de uso daquela substância que ele escolheu e de outras substâncias alteradoras, que é o que convém. Se um pilar é o físico, o outro pilar é o emocional. É a forma com que emocionalmente esse ser humano ele vai se relacionar com a vida a partir da sua história, a partir daquilo que ele é e a partir também dessas respostas padronizadas. Então ele vai começar a entrar num estado de profunda atenção com relação a si mesmo, no sentido de se fiscalizar, de se policiar, para que determinados procedimentos magoantes a si próprio, a outras pessoas, não escapem da sua administração, agora limpo, sob nova direção, com a vida sob nova direção. Então, entender esses padrões, na verdade, é muito mais importante entender que existem esses padrões repetitivos de funcionamento na relação do ser com o mundo, do que compreender a natureza, por que eles existem. Talvez até se for num psiquiatra, ou num psicanalista, ou mesmo num psicólogo, e tentar analiticamente buscar as razões de determinados procedimentos, a pessoa vai conseguir chegar, evidentemente, nas fontes de nascimento, no berço dessas dificuldades ancestrais, lá na infância ou no útero, etc. Mas para ficar limpo e em paz, não é necessário tudo isso. O importante para que a pessoa se mantenha limpo é manter esse estado de rendição a cada dia, manter a consciência dessa impossibilidade de controlar o uso de qualquer substância alteradora e ficar fiscalizando permanentemente a sua relação com o mundo
não permitindo que padrões nocivos à sua vida e à vida do que o cercam se manifestem nessa vida que ele pretende continuar limpo, sem álcool ou outras drogas. Então, tem um livro fantástico aí dos Anônimos, que é o Guia para Trabalhar os Passos, e que fala essa expressão, está escrito lá essa expressão, padrão, a pessoa ela não é nova nas suas relações, a pessoa ela repete-se o tempo todo o mesmo que ela sempre foi. E dentro dessa repetição tem uma base que está afetada pela vida, tem uma base que está afetada pela própria história. E dessa base é que nascem as relações que provocam culpas, ressentimentos, desconfortos. E uma vida que está embebida em culpas e ressentimento e desconforto permanentemente, insatisfação permanentemente, miseravelmente encontra nos alteradores, sejam quais forem, remédios ou álcool ou outras substâncias proibidas que estão por aí, encontra conforto lenitivo e algum prazer no meio da sua miséria, mas também encontra a morte, encontra N internações em centro de tratamento e, na verdade, enquanto não houver um trabalho sério com a maneira de viver, nenhuma dessas internações elas vão surtir efeito naquela vida. Quando se fala de trabalhar padrões, isso pode ser feito de uma maneira fantástica com psicólogos. Eles são ótimos para poder entender o quadro que está ali, mas também pode-se trabalhar isso em grupos anônimos, que são ajuntamentos de pessoas que se preocupam com as mesmas coisas, com as mesmas nocividades. E também tendo como vantagem o fato de estarem juntos e mantendo um ambiente agradavelmente social entre eles, e de igualdade, de sofrimento e de experiência. Então, seja qual for a forma com que cada um busque se socorrer de um estado de angústia já dentro de uma impossibilidade muito grande de continuação do uso de substâncias, ela tem que passar por um processo de autodescobrimento, autocrítica e compreender o nascedouro das dificuldades que a engolem na miséria a cada dia. É mais ou menos isso que eu queria falar. E está minha amiga Ida Bueno, falando aqui de suicídio, é verdade, hein? É muito verdade. Rafael, Silene, muita gente aqui acompanhando a live. E eu gostaria também de deixar aqui o aviso, né? Se você está gostando dessas lives, está acompanhando, inscreva-se lá no canal do YouTube, Sérgio.Murilo, que eu tenho divulgado bastante, para que você possa acompanhar e também ser avisado de quando entrarem áudios ou lives novas lá naquele canal. Se você clicar no sininho do lado da inscrição, você vai ser avisado na medida em que novas lives subirem lá naquela conta. Está aqui o Danilo Araújo falando de suicídio, depressão, é verdade. A depressão e o suicídio, elas são situações provocadas por uma vida que abalada
por incapacidade geral de viver com fatos, com acontecidos, com pessoas, e o estado de depressão é um estado de isolamento, de ficar muito só, é um estado extremamente perigoso. E a depressão, ela mata o suicídio mata um momento, né? Ele não mata a pessoa, ele mata um momento e ele acaba matando o todo, né? Impedindo que a vida continue, pelo menos nesse plano de consciência. Então, é isso, cabe a cada um cuidar de si da maneira que for mais eficiente para poder ir se descobrindo na medida que o tempo passa e como o tempo passa, né? Nós não temos todo o tempo para poder cuidar de nós e de repente a gente não vai chegar exatamente a lugar nenhum, né? Nós apenas colocamos em movimento uma busca intensa de melhora enquanto a gente não usa a substância. O fato de não usar a substância é simplesmente uma oportunidade que o dependente se dá para poder descobrir em si mesmo por que ele usa e por que ele teve durante tantos anos necessidade de se locupletar, de criar misérias com o uso de substância. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Agora eu vou pedir para o meu técnico lá, meu amigo Tarcísio, erguer essa live e mandá-la lá para a conta do YouTube. Seguramente amanhã essa live já estará lá. Muito obrigado aí por todos que estão nessa hora tardia de domingo assistindo esse pequeno trabalho e que esse seja mais um que possa ter força para colocar uma palavra mais no socorro de quem porventura estiver precisando. Eu tenho que encerrar aqui, querida Ida, é que eu não posso fazer uma live muito comprida, tem mais ou menos 20 minutos só para poder mandar lá para o canal. Tá bom? Eu posso até fazer outra live, tentar aqui um bate-papo com vocês, mas essa aqui eu tenho que encerrar. Tá bom? Eu vou abrir uma outra aqui para a gente bater papo. Vamos tentar fazer isso, que eu ainda não sei como é que você interage, né, com outras pessoas aqui na live, a não ser aqui pelos comentários que vocês vão fazendo aqui, que eu estou acompanhando aqui. Tá bom? Um grande beijo no coração, obrigado por vocês existirem. Estamos juntos sempre. E assim seguimos em frente.